Irmãos, prazer mais uma vez poder servir essa igreja, servindo ao Senhor. E eu queria de imediato já convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. Eu gostaria ainda de convidar os irmãos a se porem de pé e lerem comigo, por gentileza. Quem puder ficar de pé, vamos ler juntos. Nós vamos ler dos versos de 1 até o verso 9, e em seguida vamos ler o verso de número 14. Romanos 8, de 1 a 9, e em seguida o verso 14. Vamos ler juntos? Vamos lá? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém. Podem sentar, irmãos, por gentileza. Amém. Primeiramente, eu queria rapidamente saber aqui, quantos, por favor, levante sua mão, quem tem mais de 5 anos de fé? Quem tem mais de 10 anos de fé? 15 anos? 20 anos de fé? Alguém com 30 ou mais? Aqui, ali, alguns, né? Tudo bem. Irmãos, existem algumas verdades da palavra de Deus que, com certo tempo e alguma experiência, alguma vivência entre o povo de Deus, a gente vai descobrindo que essas verdades parecem, às vezes, inalcançáveis para nós. Elas parecem estar, assim, tão distantes da nossa realidade, parece estar, assim, confinado àqueles apóstolos naquela época do primeiro século. E, olhando para os nossos dias, isso é ainda mais agravado por algumas outras realidades que são próprias da nossa época, da nossa geração mais moderna. E a verdade é que, assim, a gente vai descobrindo mais ainda, conforme a gente vai tendo essa convivência com a igreja, com a palavra de Deus, que, na verdade, essas verdades que a gente supõe serem inalcançáveis, elas não são. Elas são realidades que foram obtidas para nós. Uma delas é uma que a gente vê aqui na carta de Paulo aos Romanos. E é o tema dessa mensagem que eu gostaria que a gente conversasse e meditasse sobre isso nessa noite. É o sermos guiados pelo Espírito. À luz do nosso contexto, parece que há uma espécie de aversão, né? Isso é muito claro quando a gente entende que tem a ver com o que surgiu há algumas décadas atrás com o movimento neopentecostal, que trouxe muita subjetividade sobre
a presença de Deus no meio do povo de Deus, o Espírito Santo. E se trouxe uma ênfase muito forte sobre os dons. E no meio mais reformado, muitas vezes a reação é extremamente oposta a isso. Enquanto de um lado a gente vê uma ênfase muito forte nos dons, no misticismo, muitas vezes, nos elementos sobrenaturais, miraculosos. De outro lado, a gente vê que parece que há uma espécie de lacuna. Parece que esse Deus que é revelado na Escritura, o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nem sempre o nosso meio é tão compreendida e buscada como deveria ser. E ser guiado pelo Espírito, irmãos, eu ouso dizer que é uma das verdades mais essenciais para nós que já fomos chamados, convertidos, lavados no sangue de Jesus. O apóstolo Paulo começa estabelecendo aqui nesse capítulo 8, depois dele falar tanto sobre o que Deus fez em Cristo por nós, nos livrando da condenação, do pecado, da morte, da nossa representatividade através de Cristo Jesus, de como Ele assumiu a nossa penalidade e que agora, pela sua graça, todas as bênçãos celestiais são derramadas sobre as nossas vidas. Sem nenhum mérito, sem nenhuma obra, sem nenhuma jactância, sem nenhuma arrogância, sem nenhuma pretensão humana. Deus simplesmente nos amou e efetuou o seu plano de salvação, que ninguém conhecia de fato como que seria isso. E aí, quando nós chegamos no capítulo 8, nós vemos Paulo falando então que, a partir disso, não existe mais nenhuma condenação. Deus considerou encerrado o julgamento, e nós fomos considerados livres. Esse é o tema principal aqui de Paulo, quando a gente vai ver que ele menciona cerca de 16 vezes a palavra Espírito, 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 e menciona cerca de 13 vezes a palavra carne. Então há uma clara oposição entre essas duas realidades, do que é viver na carne e do que é viver e existir no Espírito. E Paulo traz essas duas maneiras de existir para demonstrar que esse viver na carne, irmãos, nós que já fomos unidos a Cristo, esse modo de existência, ele foi encerrado, porque em Cristo, naquela cruz, no sangue derramado, naquela tumba, aquele nosso velho homem foi sepultado, morto e sepultado. Aquela antiga maneira de existir e viver, ela foi encerrada, chegou ao fim. De maneira que o fim da história da humanidade se deu na cruz. E o novo capítulo da história humana que foi escrito pelo sangue de Jesus teve início a partir da sua ressurreição. Agora, como eu disse no início, irmãos, conhecer e saber, decorar essas verdades é simples. Mas tê-las da maneira mais entranhada, profunda, ramificada, enraizada e firme dentro de nós, nem sempre é tão fácil. Porque nós somos constantemente ali assediados por essa realidade de que nós ainda vivemos num corpo de morte. Como Paulo fala no final do capítulo 7, se você voltar um pouquinho, você vai ver. Que ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? Eu estou perdido, se eu vivo na carne, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque agora em Cristo eu fui liberto. Você consegue entender isso? Você que foi unido pela fé, você que apenas creu no Evangelho, que você que recebeu essa palavra do Evangelho, você foi unido a Cristo. E Deus, naquele momento, disse: você está livre. Não há mais nenhuma condenação sobre a sua vida. Por que essa verdade é tão importante para nós, irmãos? Porque entendê-la faz com que a gente perceba o outro lado da história. De que, havendo Deus, uma vez por todas, encerrado esse modo de existir na carne, que era segundo o pecado, segundo a ira, segundo a inimizade contra Deus, a alienação de Deus, rebeldia contra Deus, ignorância, trevas. Tendo ele encerrado todo esse nosso capítulo dessa nossa história, ele trouxe à luz um novo capítulo.
uma nova maneira de viver e existir, que é segundo Cristo Jesus. Esse modo de viver é segundo o Espírito Santo. É segundo o poder de vida que trouxe Jesus dentre os mortos. É esse poder de vida que Ele fez habitar em cada um de nós. Que Ele derramou abundantemente sobre cada um de nós, irmãos, que cremos. Que temos crido em Cristo Jesus. De maneira que Ele nos transportou desse corpo de morte para um novo modo de existir, que é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de santidade, o Espírito de revelação, de poder e de esperança, que é o selo, que é o penhor da nossa herança, do nosso resgate. O Espírito Santo, que é o Deus vivendo em nós. Isso que Ele conquistou para nós na cruz, e Paulo começa dizendo exatamente isso, irmãos. Não existe mais condenação. Nós estamos livres. E aí, se você continuar lendo esse capítulo, você vai perceber que Paulo traz várias referências a isso novamente. Nós não temos mais um espírito de escravidão. Ele fala isso no verso 15. Nós não somos, nem precisamos mais viver constrangidos como se tivéssemos de obedecer à carne, aos seus desejos, às suas inclinações, às suas vontades, os seus planos, os seus objetivos e a sua mentalidade. Isso passou. Mais à frente ainda, se você for olhar no verso 21 também, ele fala que a própria criação vai ser redimida desse cativeiro da corrupção, do qual nós fomos redimidos. Nós fomos resgatados. Apesar de que nós ainda aguardamos a redenção do nosso corpo, a glorificação desse corpo de morte. Mas isso é uma esperança ainda. E ele vai descendo vez após vez, querendo nos convencer, e a palavra de Deus para nos trazer à mente e ao nosso coração essa realidade de que não há mais condenação para nós. Verso 23 ainda ele diz que nós que recebemos a primícia do Espírito, nós temos aguardado a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. É só o que falta, irmãos. A obra de Jesus foi completa. Ele trouxe cada um de nós à vida com Deus. Ele regenerou, ele trouxe uma nova natureza que não pôde ser conquistada por obras da lei, por mérito, por nenhum tipo de obra humana. Mas quem conquistou isso foi o Senhor Jesus, por nós. E aí nós fomos libertos da condenação e de todas as limitações. Eu não sei se você já prestou atenção nesse capítulo, mas se nós tivéssemos que escolher apenas um capítulo de toda a Bíblia, eu ousaria dizer que nós deveríamos guardar Romanos capítulo 8. Se tivéssemos a possibilidade de escolher apenas um capítulo, eu creio que seria Romanos 8. Então leia esse capítulo em espírito de oração, buscando no Senhor compreender essas verdades tão profundas, mas também tão necessárias para a nossa caminhada. E aí nós fomos libertos das limitações. Paulo vai falando do pecado. Nós fomos livres da condenação, mas também da condenação que é trazida por causa do pecado. Nós fomos libertos também da letra, da lei, porque ela nos condenava, não porque a lei é má ou ruim, mas porque o mandamento é santo, é justo e é bom, e nós éramos pecadores, e ela nos condenava. Nós fomos livres também da nossa própria carne, que não é propriamente o nosso corpo, mas é uma maneira de pensar, existir e viver e se projetar no mundo. Nós fomos livres também da própria existência. Eu sei que isso é difícil para a gente adentrar agora, mas se você ler o restante do que Paulo fala e argumenta nesse capítulo, você vai entender que as dimensões que nós temos acesso em Cristo Jesus, irmãos, eu tenho certeza que se nós como igreja vivêssemos essas realidades, pelo menos a nossa vida seria muito diferente. De maneira que Paulo diz, não tem morte, não tem vida, não tem altura, não tem profundidade, não tem nenhum tipo de ser que pode nos separar do amor de Deus.
Não existe nenhum acusador agora que pode se levantar contra nós, porque foi Deus que nos justificou, ou antes, Cristo que morreu em nosso lugar. Quem nos condenará? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque é Deus quem justificou você. Então, ao mesmo tempo que Ele nos tornou livres, todos os nossos limites estão em Cristo. E isso é interessante porque dizer que temos limites em Cristo é exatamente o oposto da realidade do que nós poderíamos entender. Ter limites em Cristo significa unicamente que nós não temos mais que dar vazão aos nossos pecados de antigamente, mas que existe toda uma nova realidade, uma nova dimensão imensurável em Cristo, a ponto de Paulo dizer que até a morte é nossa. A morte pertence a nós que estamos em Cristo. Seja a vida, seja a morte, tudo é nosso. E nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Todas as dimensões da existência, visível e invisível, pertencem a nós em Cristo. Nós nos tornamos herdeiros dessas realidades que foram criadas pela mão de Deus. Por isso ele vai dizer que, então, irmãos, se é de fato assim, e de fato é assim, o que vai nos separar do amor de Deus? Agora, uma coisa interessante, e aí que a gente pode pensar, do porquê Paulo começou falando exatamente sobre isso nesse capítulo 8, verso 1, de não haver nenhuma condenação. Se você avançar um pouquinho, eu queria que você olhasse rapidamente comigo. Se você avançar um pouquinho, verso de número 38. Leia comigo, vamos ler juntos. Porque nem a altura, nem a profundidade do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Agora, observe que ele fala assim, nem as coisas do presente, nem do porvir. Mas não se menciona as coisas do passado. E, interessantemente, o que mais nos assalta, o que mais nos aflige, o que mais nos tortura, o que mais cria mazelas na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, o que mais muitas vezes cega o nosso entendimento, é o nosso passado. E Paulo começa dizendo exatamente essa verdade. Sim. Mas não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele redimiu o nosso passado. Ele redimiu a nossa história. De maneira que nós vivemos daqui em diante, olhando para Cristo, seguindo para Cristo, e vivendo e nos tornando e buscando no Senhor nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Porque para isso nós fomos chamados. Versículo tão famoso, né? Quando ele diz lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E se a gente continua no verso 29, porquanto os que de antemão conheceu, a esses, vamos lá, ler juntos? Porquanto, verso 29, aos que de antemão conheceu, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. De maneira, irmãos, que se nós ainda, na nossa mente, somos assaltados, afligidos, ou incomodados pelos nossos pecados passados, que nós olhemos para essa verdade e nós entendamos uma vez por todas que o Senhor redimiu o nosso passado, que Jesus veio ao mundo exatamente para perdoar os nossos pecados, e não somente isso,
para nos dar uma vida guiada pelo Espírito Santo. Como eu disse no início, irmãos, esse é um tema que nem sempre a gente consegue ser tão objetivo, né? E há muita subjetividade. Existem 2 pontos principais aqui que a gente precisa considerar. Eu já mencionei um deles, que é nós termos sido salvos para sermos glorificados, transformados à imagem e semelhança de Jesus. O outro é nós sermos guiados somente pelo Espírito. Porque nesse novo modo de existir e viver em Cristo, pela fé, só existe uma maneira de nós caminharmos. É pelo poder do Espírito Santo. Nós não podemos mais viver pela força da carne. Porque lá no passado, quando nós tentávamos, tudo que nós conseguíamos era condenação e morte. Portanto, em Cristo, essa realidade, ela foi completamente abolida. Não é mais pelo nosso esforço, não é pelas as nossas estratégias, não é por nossas mecânicas humanas. Embora a gente saiba da importância de se planejar, nós estávamos aqui semana passada planejando o calendário para esse ano, que se o Senhor assim permitir, Ele nos dirija conforme a vontade dEle. Mas que a gente nunca se aflige a ponto de desesperarmos, né? Quando as coisas saem do nosso controle. Mas, acima de tudo, a gente busque entender no Senhor qual é a vontade e a direção do Espírito Santo para a nossa vida. E como eu disse, nem sempre isso é tão claro. Para isso, eu queria que a gente entendesse 2 realidades e, em seguida, a gente partisse para pensarmos sobre, então, como sermos guiados, irmãos, pelo Espírito Santo. Como vivermos nessa nova realidade em Cristo Jesus, que não considera mais o nosso trato passado. A primeira delas, que o apóstolo Paulo vai desenvolver, ele também fala sobre isso em Gálatas capítulo 5, verso 25, quando ele diz: se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, existem 2 verdades aqui. A primeira é que nós que fomos unidos a Cristo pela fé, nós vivemos no Espírito. A nossa realidade presente e futura já é um modo de existir no Espírito Santo. A partir do momento que nós cremos e fomos unidos a esse corpo de Jesus, a igreja, nós passamos a existir nessa nova dimensão, nessa nova realidade, que é guiada pelo Espírito Santo. Então, nós existimos em Cristo. Nós nos assentamos com Cristo nas regiões celestiais. Nós já fazemos parte da família de Deus, de quem toma o nome, tanto a que está no céu, quanto a que está na terra. Nós já fomos incluídos nessa nova realidade. Isso é o que significa existir ou viver no Espírito. Só que existe essa outra verdade, esse outro ensino que nos fala para andarmos também no Espírito. Não é uma mecânica humana, é uma realidade espiritual, que, para nós, vai ter algumas implicações. E eu gostaria de tratar pelo menos 3 delas. Como eu disse, irmãos, eu não tenho um manual. Não existe um manual para isso. Não existe nenhum tipo de regra. Quando a gente lê Gálatas capítulo 5 também, verso 22 em diante, a gente vai ver que o fruto é o fruto do Espírito. E como a gente lembra de João capítulo 3, verso 8, principalmente que Jesus disse que o Espírito, ele é livre, ele sopra onde ele quer. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Tem a sua maneira de viver e existir segundo a orientação do Espírito Santo. Mas, ainda assim, irmãos, eu gostaria de trazer aquilo que é mais possível da gente compreender à luz da Escritura, sobre como sermos guiados pelo Espírito Santo. A primeira delas, irmãos, é aquilo que nós encontramos, principalmente no livro de Atos. Se nós quisermos ser guiados pelo Espírito Santo, primeira coisa é nós nos deixarmos encher pela Escritura, pela Palavra de Deus, porque ela traz o ensino e a experiência, o exemplo necessário para nós reconhecermos como é a mente do Espírito. Porque, de fato, a Palavra de Deus é a mente do Espírito. De maneira que, quando nós lemos a Palavra de Deus, o Espírito Santo fala a nós.
Quando nós falamos a palavra de Deus, é o Espírito Santo falando a palavra de Deus através de nós. Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos o ensino e o exemplo de como ser guiado pelo Espírito Santo. Como eu disse, especialmente no capítulo 8 de Atos, nós temos lá Filipe sendo levado pelo Espírito Santo, falando a ele de maneira muito clara: Filipe, vai a tal lugar, encontra tal pessoa e prega o evangelho para ele. Nós temos também Paulo, nós temos Pedro também sendo levado até a casa de Cornélio, no capítulo 10, através de uma visão, através de uma voz que nós não sabemos discernir muito bem como foi, mas que ele compreendeu que era a voz de Deus falando ao seu coração e guiando a sua direção para que ele fizesse a vontade de Deus. E nós temos de maneira ainda muito mais marcante, a partir do capítulo 13 de Atos, quando o apóstolo Paulo, ali na igreja de Antioquia, junto com Barnabé, e aquela igreja reunida, os irmãos orando, entenderam que o Espírito Santo havia separado Barnabé e Saulo para a obra que ele havia chamado. E aqueles irmãos, toda aquela igreja, ora por aqueles irmãos, e eles então, encomendados pelo Espírito Santo, foram cumprir a missão. E aí, interessantemente, se você chega lá e vai lendo toda a história da missão de Deus, através da igreja, a missão do Espírito Santo, levando crentes no Senhor, os cristãos daquela época, e também da nossa época, a viverem sob a orientação do Espírito Santo, você percebe que nessa missão de Paulo, acontecem algumas coisas interessantes. Primeira delas, que ele vai, prega o evangelho, algumas pessoas aceitam, mas mais à frente um pouquinho, ele vai querer passar para Bitínia. E aí a Escritura diz de maneira muito clara, o Espírito de Jesus não permitiu. E aí eles então pararam, pensaram, o que seria dali então? Permaneceram um tempo, e aí à noite vem uma visão a Paulo, que diz assim: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí Paulo, em seguida, diz: olha, nós entendemos então que Deus estava nos chamando para o outro lado. Nós queremos ir para o Oriente. E aí Deus veio pelo seu Espírito Santo e nos guiou e direcionou para o Ocidente. E para lá nós fomos. E aí quando chegam lá, chegando na Macedônia, eles encontram em um certo lugar algumas pessoas, pregam o evangelho na cidade de Filipos, encontram uma jovem chamada Lídia, que recebe a palavra do Senhor, e aí fica na casa deles, e aí surge uma igreja. E aí, mais adiante, com essa alegria, eles continuam pregando a palavra de Deus. E aí, eles já são acusados de terem confundido, uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação, e aquilo trouxe um grande problema. E aí, então, eles foram açoitados, foram encarcerados, tiveram seus pés presos no tronco. E aí, a gente poderia pensar, ser guiado pelo Espírito Santo não é fácil. Mas eles estavam no centro da vontade de Deus. De tal maneira que ainda ali dentro daquela prisão, louvando a Deus, acontece algo sobrenatural, um terremoto. E aí o carcereiro, tremendo, vai até Paulo. E aí pergunta o que precisa ser feito. E aí Paulo prega o evangelho. E aí a família daquele carcereiro aceita o evangelho também. E aí aquela igreja em Filipos se fortalece. Se a gente volta lá para Romanos, irmãos, a gente vai perceber que essa era uma realidade muito clara na mente do apóstolo Paulo. De tal maneira que ele diz que eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. De que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória incomparável. Viver no Espírito muitas vezes vai trazer para nós alguns problemas, algumas dificuldades, perseguições, perdas. Mas só vale realmente a pena sofrer se for pelo nome de Jesus. Não é esse sofrimento e angústia que muitas vezes
A gente se deixa levar. Sofrimentos tão pequenos. A gente se desespera, se angustia, se inquieta, murmura, reclama, bate o pé, chora, por coisas que não valem a pena. Isso revela o quanto nós ainda somos tão inclinados a vivermos segundo a carne e não segundo o Espírito. Porque o Espírito Santo vai nos tirar do lugar. Ele vai nos incomodar. O Espírito Santo é livre. Ele não vai agir conforme nós queremos ou pensamos. Ele vai agir segundo a sua vontade. Por isso é tão importante nós nos voltarmos para a Escritura, irmãos. E sermos cheios, e sermos habitados ricamente pela palavra de Cristo. Para que essa direção, ela esteja aqui dentro de nós. Eu me lembro que, desde o início da minha conversão, e eu tenho certeza que com você isso acontece também. Quando a gente ouve alguém falando do Evangelho, a gente compartilha entre irmãos, a gente conversa coisas simples do Evangelho, da palavra de Deus. Essa palavra que já habita em nós, ela começa como que a borbulhar no nosso coração. E a gente é lembrado de tantas outras passagens, tantas outras verdades da palavra de Deus. E a minha conclusão desde o princípio era que realmente era o Espírito Santo me convencendo, me edificando e trazendo essas verdades ao meu coração e minha mente, que eu nem sequer estava pensando sobre elas, mas que de repente, por uma conversa com o irmão, essa verdade começa a aparecer ali. E há tanta edificação no nosso coração. A gente não tem como controlar isso, mas a gente tem como se expor a isso. Viver no Espírito Santo vai requerer de nós vivermos de maneira muito mais radical pela fé. Porque se a gente for andar pelo que vemos, não é andar pela fé. É andar segundo a vista. Essa semana eu estava ouvindo alguns recortes, eu costumo assistir, e eu vi uma jovem que ganhou uma certa relevância no meio político nesses últimos anos, e ela falava como, dando testemunho dela, né, assim, como ela era uma pessoa extremamente focada e aprofundada em algumas coisas, né? Ela costumava, dizia como ela costuma ser muito intensa nas coisas que ela se envolve. E aí ela começou a falar, eu já me envolvi com numerologia, astrologia, zoroastrismo. Há um tempo atrás me converti ao protestantismo. E aí fiquei lá uns 3 meses e depois me converti ao catolicismo. E aí você pensa assim, bem, isso não é viver segundo o Espírito Santo. Isso é viver conforme a mentalidade do mundo. É seguir qualquer vento. É como a palha que o vento leva. Qualquer ventinho, a pessoa vai atrás. Qualquer mudança, ela é rapidamente abalada e conduzida por uma nova verdade, uma nova história, uma nova ideologia, uma nova percepção. Não é assim que nós vimos no Espírito Santo. Jesus disse que no Evangelho de João, capítulo 16, que o Espírito Santo haveria de receber daquilo que é dele e que haveria de anunciar aos seus discípulos. Ele haveria de comunicar aos seus discípulos. Não é algo que está espalhado pelo mundo. É algo que nós temos apenas acesso através dessa comunhão com o Espírito Santo, irmãos. É algo que, de certa maneira, é coletivo. É uma verdade eclesiológica. Tem a ver com o que nós vivemos como família de Deus. Por essa presença do Espírito Santo que está em todos nós, que fala por meio de todos nós, que está em cada um de nós. É por essa unidade, por essa coletividade que o Espírito Santo fala e que nos confirma a verdade da palavra de Deus. Foi assim que Jesus falou na sua oração em João 17, quando ele pedia, dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
De maneira que o Espírito Santo sempre vai atuar, irmãos, por meio da verdade, da palavra de Deus. Por isso nós devemos nos encher dela, nos dedicarmos a ela, todos os dias. Todos os dias. E não é só lermos. Eu devo ter lido a Bíblia no máximo umas 3 vezes, a Bíblia toda. Eu não estou muito preocupado com isso. Glória a Deus se eu conseguir ler durante um ano a Bíblia toda, mas eu não estou tão preocupado com isso. Eu quero conhecer mais profundamente as verdades da palavra de Deus, aplicá-la à minha vida, permitir que o Espírito Santo haja no meu coração, transforme o que precisa ser transformado. E isso não vai acontecer, a menos que eu me permita ser guiado pelo Espírito Santo. Eu vivo nele, você vive nele, você existe nele, mas andar nele é outra história. Ser guiado por ele requer que você se sujeite a ele. Isso é algo que pode ser muito paradoxal, de que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, detém todo o poder nas suas mãos, e com uma palavra ele pode fazer o que ele quiser, absolutamente o que ele quiser, criar mundos, universos. E esse mesmo Deus, habitando em nós, ele não nos força. Ele decidiu que nós voluntariamente nos sujeitemos a ele. Ele não é um Deus que viola a nossa consciência. Ele é um Deus que anseia por nós, que tem ciúmes por nós, como diz Tiago, que deseja ardentemente que a nossa vida seja dirigida por ele. Mas ele não vai nos forçar. Talvez você tenha percebido ao longo da sua vida cristã que tantas vezes o Espírito Santo te falou e você se calou. Algumas vezes você o suprimiu, sem perceber, mas por algum motivo você sentiu algum incômodo no seu coração. Como a gente pode ver, irmãos, tem muita subjetividade envolvida. Isso não significa que, como algumas pessoas entendem, né, que o Espírito Santo é uma força. Não, ele não é uma força. Ele é o Deus habitando em nós. É o Espírito de santidade que vive em nós. É o Espírito de Jesus. Por isso, existe aquilo que Paulo fala do testificar do Espírito no nosso coração. E essa é a segunda verdade que a gente pode entender como nós somos guiados pelo Espírito Santo. Primeiro, nos enchendo da palavra de Deus. O segundo é estarmos atentos para o testemunho do Espírito do nosso coração. E isso está aqui na palavra de Deus também. Que o Espírito Santo testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Não há condenação. Você foi salvo, você foi redimido. Um preço foi pago, e preço de sangue. O sangue do Filho de Deus. Portanto, quando o pecado, o diabo, o mundo, ou a sua própria mente te quiser te demover dessa firmeza em Cristo, apenas convença-se e diga para a sua própria alma, como muitas vezes o salmista dizia, né? Espera no Senhor, confia nele, minha alma. Confia no Senhor. Olha para aquilo que o Senhor fez e para aquilo que Ele diz na sua palavra. E permita que a palavra de Deus, que diz isso a seu respeito e ao meu respeito, ela fale de maneira muito clara no seu coração, que você é filho de Deus, que você é filha de Deus. Você não é mais um escravo do pecado. Você é filho de Deus. É isso que o Espírito Santo veio para fazer também como consolador. Quando nós somos tentados a nos demover da nossa mente, Ele vem para nos consolar, para nos convencer da verdade segundo é Cristo Jesus. E em terceiro lugar, irmãos, talvez o mais difícil, é que como eu vou saber se eu sou guiado pelo Espírito Santo? Muitas vezes a gente não vai saber. Exatamente porque o Espírito é livre, Ele é soberano, e nós apenas teremos que confiar. E lá na frente, ver e reconhecer.
e entender que era o Espírito Santo ou não, simplesmente foi o meu desejo, uma emoção, um sentimento. Contrastando isso sempre com a verdade da palavra de Deus. Então, é necessário muitas vezes que seja assim, para nós não acharmos que somos criadores ou emuladores do Espírito Santo. Nós não somos capazes de controlar o que ele vai fazer. Nossa capacidade é apenas se sujeitar a ele e deixar que ele faça o que ele quer fazer. A instrução da palavra de Deus para nós é de cultivarmos o fruto do Espírito. Nós não produzimos, mas a ordenança é de nós cultivarmos. É o Espírito Santo que produz em nós. Mas você tem cultivado? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É fruto do Espírito para nós. Ele vai crescer se nós nos sujeitarmos a ele. Porque Paulo disse, irmãos, os que se inclinam da carne, para as coisas da carne, vão colher as coisas da carne. Mas quem se inclina para as coisas do Espírito, vai colher as coisas do Espírito. Portanto, irmãos, há sim uma participação humana, que não é esforço humano, é graça de Deus. É graça de Deus, é poder de Deus. É poder de Deus que trouxe vida a nós, a ponto de nós, vivificados, podermos nos sujeitar a Deus. Isso é vida, irmãos. Sem Cristo, isso seria impossível. Então não pense que é por esforço humano. Não, isso é graça, é poder de Deus, é poder do Evangelho na nossa vida, que subjuga o nosso homem interior, a nossa carne, de maneira a não vivermos escravizados a ela, como se constrangidos a viver segundo a carne. Eu me lembro que, ainda bem no início da minha conversão, eu trabalhei no distrito e, antes disso, no meu primeiro emprego, algumas pessoas falavam algumas coisas que eu ficava ouvindo, coisa do tipo assim, você parece meio evangélico, né? Você tem uma coisa assim, diferente. Eu ficava ouvindo, eu não sabia o que era. Não entendia, não concordava nem discordava. E aí, quando eu passei a trabalhar no distrito industrial, isso já em 2008, eu continuava ouvindo das pessoas alguma coisa assim, tem uma coisa diferente em você. Outros diziam, a glória de Deus está sobre a sua vida. E eu ainda não conseguia entender aquilo, porque de um outro lado, irmãos, eu tinha aquela consciência do meu próprio pecado. E aí, um tempo depois, eu fui entender que não tinha a ver comigo. Tinha a ver com a presença do Espírito Santo na minha vida, ele já estava me regenerando, eu nem sabia. Mas as pessoas do lado de fora viam isso acontecer. Muitas vezes as pessoas viam alguma coisa diferente e eu não entendia o que era. E muito tempo depois eu fui entender que era a presença de Deus com graça, apesar de mim, pecador miserável. Miserável. E aí eu pude entender que não tem a ver com esforço humano. Eu só precisava me sujeitar ao Espírito de Deus, buscar a Ele, suplicar a Ele. Não para ser simplesmente usado, não para um fim servil, mas para ter íntima comunhão com Ele, mas para amá-lo mais, conhecê-lo mais e por esse amor obedecê-lo mais. Algumas implicações que eu gostaria de trazer para a gente pensar juntos, irmãos, que a gente vai encontrar também na palavra de Deus. A primeira delas é, não apague o Espírito Santo. Quem fala isso também é a palavra de Deus por meio do apóstolo Paulo. Não apague o Espírito Santo. Não deixa essa chama do Espírito Santo no seu coração e diminuindo pelas preocupações do mundo. Nós já sabemos, conforme a palavra de Deus diz em Tiago, que é a amizade do mundo que sufoca esse amor. Então, se a gente, no decorrer da nossa caminhada,
tem perdido essa sensibilidade da presença do Espírito Santo? Considere se talvez você não esteja muito ocupado com as coisas dessa vida. Se você ler também lá Mateus capítulo 13, quando o Senhor Jesus fala acerca da palavra do reino, é assim que a palavra de Deus, ela também se manifesta. Ela pode ser sufocada muitas vezes. Ela pode cair sobre um solo rochoso. Ela pode ser arrebatada pelo inimigo. Ela pode ser germinada entre os espinhos, as preocupações dessa vida, do mundo, que a sufocam. E isso causa com que essa palavra fique infrutífera no nosso coração. Essa é a dinâmica do reino que Jesus expõe para nós. Então, para que a nossa vida produza fruto do Espírito, nós precisamos acolher essas verdades o mais profundo possível, cultivar, regar essa verdade da palavra de Deus no nosso coração. E aí o Espírito Santo, que é livre, que é poderoso, que é gracioso, ele opera em nós. Nós já vivemos nessa realidade, irmãos. Precisamos permitir apenas que o Espírito Santo nos guie, nos direcione, e que essa chama do Espírito Santo não seja apagada no nosso coração. Por isso devemos alimentar a chama do Espírito. Eu me lembro lá do Antigo Testamento que uma das passagens mais emblemáticas acerca do significado do Espírito Santo no Antigo Testamento, que era o candelabro. E aí se diz que a chama arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E era a responsabilidade dos sumos sacerdotes fazer com que a chama do candelabro ficasse acesa durante todos os dias, durante todos os anos. Sabe quando que se apagou apenas? Quando Israel pecou, se afastou de Deus, o templo foi destruído e a nação levada cativa. Quando o juízo veio sobre o povo de Deus, aquela chama se apagou. Eles estavam tão envolvidos com a sua própria vida, numa terra abençoada, que mana leite e mel, se encantaram tanto com as bênçãos, que a chama foi se apagando, porque os seus olhos foram crescendo para as bênçãos. E quando eles se deram conta, a sua nação estava sendo arrasada e destruída, e a chama sendo apagada. Então não permita que isso aconteça na sua vida. Não deixe a chama do Espírito Santo apagar no seu coração. Cuide, alimente essa chama. Se você percebeu que ela tem se apagado ao longo dos anos, volte-se para o Senhor. Ele vai reavivar a sua obra no seu coração, eu tenho certeza disso. Uma segunda implicação é não entristecer o Espírito. O que entristece o Espírito? Quando a gente vai ver de perto o que Paulo quis dizer com isso, essencialmente, irmãos, o que entristece o Espírito é quando nós nos ofendemos uns com os outros. Se você for ler lá o contexto dessa passagem que Paulo fala sobre não entristeçais o Espírito de Deus, tem a ver com as nossas relações. Quando nós criamos barreiras, empecilhos, antipatias, inimizades, discórdias, pré-julgamentos, divisões, isso entristece o Espírito de Deus. Isso nos afasta dele, porque nos afasta uns dos outros. Afinal, nós somos templo do Espírito Santo. Não é apenas eu individualmente, mas nós, como um corpo, somos templo do Espírito Santo. Nós somos um só no Senhor, que temos um só Espírito. Então, muitas vezes é o que sai de nós que contamina, como Jesus disse, né? É o que sai da nossa boca, é o que sai do nosso coração. Uma terceira implicação é nós nos enchermos do Espírito. E lá no contexto de Efésios capítulo 5, verso 18, quando Paulo diz para nós nos enchermos do Espírito, isso inclui um esvaziamento de si mesmo. Lembra de alguém muito cheio de si? Pessoa que se acha, né? Eu sou bom, eu sou o cara, eu sou o melhor, eu sou a tal.
Uma pessoa que é muito cheia de si mesma, nunca vai ser cheia do Espírito Santo. Não dá. Não comporta. Por isso, a ordenança de nós nos enchermos do Espírito. Então nós temos que nos esvaziar. Nos despir do nosso velho homem. Abrir mão de nós mesmos. Eu sei que você sabe como fazer isso. Eu sei que você sabe o que é que precisa. Eu sei que muito bem, no seu coração, você sabe o que é necessário. Porque eu sei que Deus te deu a luz para isso. Para você entender isso. E aí, assim, esvaziado de si mesmo, a gente viva conforme a gente encontra essas instruções lá em Efésios capítulo 5. Louvando a Deus de coração, entoando cânticos, sujeitando uns aos outros. É difícil, eu sei. É difícil nós nos sujeitarmos uns aos outros. Mas esse foi o meio que Deus escolheu, irmãos. Por meio da sujeição de uns aos outros. Esse é o meio. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você tem que se esvaziar e se sujeitar. E uma quarta implicação é andar no Espírito. É buscar a sua orientação. Significa que o passo é dado por você, mas a direção é dada por Ele. A questão é que se você quer ser guiado pelo Espírito, você só deve dar um passo se Ele te mostrar o caminho. Nunca tente fazer pela sua força. Nunca tente impor as situações. Andar no Espírito vai requerer, sim, de fato, que nós tomemos atitudes. Obviamente. Mas busque constantemente a orientação dEle. Como se sua vida dependesse disso. Porque depende. Porque qual é a outra alternativa que sobra? É ser guiado pela carne. Não existe meio termo. Não existe muro para ficar em cima. Ou nós vamos ser guiados pela carne ou pelo Espírito. Mas nós estamos em Cristo. Devemos ser guiados pelo Espírito. E uma quinta implicação é não resistir ao Espírito Santo. Como é que se resiste ao Espírito Santo, né? Como eu disse, algumas verdades interessantes, né? Como é que você resiste a Deus? Mas está lá. Estevão disse, né, aos judeus: vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Estevão, cheio do Espírito Santo, pregando, discorrendo brilhantemente, cheio do poder do Espírito Santo, as verdades da palavra de Deus, para trazer conversão, para trazer salvação. Estevão acaba apedrejado. Como é que se resiste a Deus? Quando você rejeita o que é dele, para colocar no lugar o que é seu. E você vai insistir nisso, até que você tenha o que você quer. Você resiste a Deus. Você se coloca em oposição a Deus. Tiago também fala isso no capítulo 4. Por fim, irmãos, eu queria trazer 4 aplicações. Eu falei das implicações, mas 4 aplicações. Busque a presença do Espírito Santo e a sua direção, constantemente. Alguém já falou certa vez, tristemente, que a igreja do nosso século, se o Espírito Santo fosse um dia removido, ela continuaria fazendo as mesmas coisas que sempre faz. Programações, eventos. Então, cuidado, para que você não faça as coisas de maneira mecânica. Mas busque a orientação do Espírito Santo humildemente. Busque o seu poder. Cultive o fruto do Espírito Santo na sua vida. Eu preciso disso, você precisa disso. Nós, como corpo, precisamos disso. Enriqueça-se abundantemente com a palavra de Deus. Esse é um testemunho que eu sempre dou, irmãos, e sempre darei pela graça de Deus.
Se eu posso servir hoje, ministrando a palavra de Deus, é pela graça e misericórdia dele, que ele me deu de poder me dedicar de coração à sua palavra. O seminário traz muita coisa boa, mas ele não produz vida espiritual. O Espírito sim, quando nós nos sujeitamos a ele. Esse é um dever nosso. E assim nós seremos então vasos úteis para o Senhor. Então enriqueça-se o máximo possível da palavra de Deus. E por último, e não menos importante, porque sem isso, irmãos, fica impossível. Perdoe-se mutuamente. Se você não perdoar, se eu não perdoo, é impossível ter comunhão. É impossível reconhecer o Espírito Santo na vida do irmão. É impossível permitir que o Espírito Santo fale através da vida do irmão. Quando eu não perdoo, eu crio barreiras e bloqueios. E o Senhor Jesus falou sobre isso, inclusive em relação ao seu culto, ao meu culto. Se você tiver que perdoar, nem cultua a Deus. Vai primeiro te reconciliar, porque senão o teu culto vai ser inútil. Tão importante é, irmãos, que também por meio do perdão a gente possa ver esse fluir do Espírito Santo na nossa vida. Não existe aqui medida para uns que seja maior ou menor, porque o Espírito é dado a todos nós com a mesma medida. O que existe é o quanto você busca e se dedica para que ele opere na sua vida. Então, o nosso dever, irmãos, como cristãos, como crentes que vivem, que têm esse modo de viver no Espírito Santo, a ordenança da palavra de Deus é que nós sejamos, então, guiados pelo Espírito de Deus.